Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula aqui de fármacos que alteram a secreção gástrica. Vamos estar falando um pouquinho, antes de entrar na própria farmacologia, um pouquinho da anatomia e da fisiologia aí para vocês, tá? Então vamos lá. A anatomia do estômago. O estômago ele é formado por 3 partes: o fundo, o corpo e o antro. O corpo ele possui células que são secretoras de pepsinogênio e de ácido clorídrico. O antro, ele possui células secretoras de muco de pepsinogênio e do hormônio importante para a fisiologia gástrica, que é a gastrina. Aqui vamos falar um pouquinho da secreção do ácido clorídrico pelas células parentais. A mucosa gástrica, ela tem essas reentranhas, né? Essas reentranhas, elas são compostas por diversos tipos diferentes de células. Exemplo que a gente pode estar citando aqui são as células superficiais, as células parentais, em que essas células parentais, elas são células produtoras do ácido clorídrico. Tem as células mucosas também, que elas são produtoras do muco e bicarbonato. As células principais são as células produtoras do pepsinogênio, são enzimas importantes para a degradação de proteína, tá? A bomba de prótons, ela é uma proteína que secreta o ácido clorídrico para a mucosa gástrica, para o lúmen gástrico. O ácido clorídrico, ele vai atuar no pepsinogênio, mais especificamente nas células parentais, que elas vão secretar e vão produzir geralmente o ácido clorídrico. A secreção dela, ela depende da bomba de prótons. Essa secreção ela é feita mediante alguns estímulos da gastrina. Essa gastrina são células do antro, histamina e acetilcolina, tá? O mecanismo de estímulo da secreção de ácido, tá? A célula parental, né? Ela é produtora do ácido clorídrico. A célula parental, ela recebe um estímulo da gastrina, da histamina e da acetilcolina. A gastrina, ela é produzida por um estímulo especial do antro, que é chamado célula G. Ela começa a produzir gastrina quando essa célula ela vai receber um estímulo de peptídeos e de aminoácido da gastrina produzida, ela joga na corrente sanguínea, chega nas regiões do corpo e também no antro, possui células parentais. A gastrina ela induz a secreção do ácido clorídrico ao se ligar em receptores do tipo CCKB. São receptores de colecistocinina. A gastrina ela induz essa formação e liberação e a secreção do ácido clorídrico. A histamina ela é produzida por um tipo especial de células chamado enterocromafim. Essa célula produz histamina mediante um estímulo da gastrina. Ou seja, a gastrina ela consegue induzir diretamente, a secreção do ácido clorídrico e indiretamente através da ativação da célula enterocromafim para produzir a histamina. O receptor que a histamina se liga na célula parental é um receptor histaminérgico do tipo H2. O H2, ao se ligar à histamina, ele vai produzir a secreção do ácido clorídrico. Agora nós vamos estar falando da acetilcolina. Ela vem do nervo vago. Quando a gente visualiza um alimento, quando a gente sente cheiro de algum alimento, o nervo vago ele é liberado, né? Ele vai liberar acetilcolina. Esse neurotransmissor é liberado e se liga ao receptor muscarínicos e produz a secreção do ácido clorídrico. Então, a célula parental ela vai produzir o ácido clorídrico e a liberação desse ácido clorídrico ele é promovido por esses 3 estímulos, da gastrina, da histamina e da acetilcolina. A bomba de prótons. O que vai acontecer aqui? O ácido clorídrico, ele vem de uma reação do CO2H+.
aliás, CO2 mais água. Essa ligação aqui, tá? A célula parental, ela vai produzir abundante CO2 e água, que são os subprodutos do metabolismo da reação da amidrase carbônica. O CO2 e água, eles vão se juntar formando um ácido carbônico, que vai ionizar a liberação de H+, e liberando o bicarbonato. O H+, ele é secretado na luz do estômago, através de um antiporte, no qual transporta prótons para o lúmen gástrico e promove a entrada do potássio dentro da célula parental. A bomba de prótons secreta o H+. Então, aqui, a gente tem a ação direta da gastrina na célula parental. A gastrina ela vai agir na célula enterocromafim. É um outro estímulo esse. A célula enterocromafim ela vai produzir a histamina, que age nos receptores H2, estimulando a bomba de prótons a secretar H+, e a transportar para dentro do citoplasma, né, do potássio. A acetilcolina ela vai ser produzida pelo nervo vago. Ela vai se ligar aos receptores muscarínicos M3. Esse M3 ele vai ser estimulado a bomba de prótons secretar H+ em troca do potássio. O estímulo de inibição da célula parental é a prostaglandina 2. Age na célula parental através de receptores EP3, inibindo essa bomba de prótons. O bicarbonato ele vai para o plasma sanguíneo. Ele é um tampão plasmático que vai manter o pH fisiológico sem grandes variações. O bicarbonato vai ser secretado em troca do cloreto, que é um antiporte. Então, esse bicarbonato secretado para o plasma, em troca, vem o cloreto. O cloreto ele vai participar do simporte. Através desse transportador, que vai transportar o cloreto e o potássio no mesmo sentido para a luz gástrica. O H+ e o cloreto eles vão se juntar formando o ácido clorídrico. A prostaglandina 2 age na célula epitelial, que vai produzir muco. Esse muco ele é rico em bicarbonato. Para que esse muco rico em bicarbonato consiga neutralizar o H+ na superfície das células mucosas, tá? A camada protetora de muco, tá? Que produz ácido clorídrico nas células parentais. Produz ácido clorídrico para que a pepsina funcione, para que o pepsinogênio ele seja ativado em pepsina. Esse ácido clorídrico ele não pode agir sobre as próprias células, senão provocaria uma lesão gástrica. Por isso, as células da mucosa ele vai produzir o muco. Esse muco ele é rico em bicarbonato, então temos uma neutralização do H+ na superfície do muco. O pH na superfície do muco é 2. Ele é ideal para que a pepsina funcione. Na superfície da célula, o pH é 7. Então, aqui, a gente tem que ter um equilíbrio na mucosa gástrica, que vai depender de dois fatores. Os fatores protetores e os fatores agressores. Os fatores protetores são muco, bicarbonato, fluxo sanguíneo e prostaglandina. Os agressores é H. pylori, anti-inflamatório não esteroidais, ácido, pepsina e o fumo. Então, a saúde da mucosa ela vai depender desses dois fatores. A úlcera péptica. A úlcera péptica é a principal doença que vai afetar a mucosa gástrica. Elas podem ser de 3 tipos: a úlcera esofágica, a úlcera gástrica e a úlcera duodenal. A úlcera esofágica, ela é encontrada
na região final do esôfago. Ocorre por abertura do esfíncter da cárdia, que ocorre na esofagite de refluxo. A úlcera gástrica é uma lesão causada na mucosa do estômago. A úlcera duodenal ocorre na parte inicial do duodeno, tá? A úlcera péptica, 64% se encontra na região mediana do estômago. Ela está mais exposta ao ácido clorídrico. As causas. Por H. pylori, essa bactéria ela causa uma diminuição na proteção principal, né? Ela vai diminuir a produção do muco e bicarbonato. Dessa forma, o estômago ele fica totalmente desprotegido. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que vai diminuir a produção da prostaglandina, principalmente o exemplo aí a aspirina. O estresse severo, que aumenta excessivamente a produção da acetilcolina. Bebida alcoólica em excesso, tabagismo, a síndrome de Zollen-Ellison, que é um tumor produtor de gastrina. Vai ter uma produção excessiva dessa gastrina. Agora, a patologia do refluxo gastroesofágico, que é quando tem uma produção exagerada do ácido clorídrico. O estômago, ele está cheio, o volume dele está além do que ele suporta. Ele pode ter um relaxamento desse esfíncter da cárdia, que vai favorecer a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago. O maior tônus do pylori, ele dificulta a passagem do conteúdo gástrico para o duodeno. Agora, os sintomas do refluxo é queimação dolorosa no peito, pirose, aumento quando a pessoa está deitada ou após a alimentação, alívio com o uso de antiácidos, mais frequente ou pior à noite, vai ter uma regurgitação do conteúdo estomacal, náusea, vômito, alteração da voz, dor de garganta, dificuldade de engolir e tosse. De acordo com a gravidade, a gente vai ter o tratamento. Então, depende da gravidade para receber um tratamento clínico. O estágio 1 é modificação do estilo de vida, incluso dieta, mudança de posição, diminuição da massa corporal, né? São necessários antiácidos ou antagonistas dos receptores H2 de histamina. O estágio 3 são os inibidores da bomba de prótons. O estágio 3 são os inibidores da bomba de prótons. Vai ser 1 ou 2 vezes por dia. Agora nós vamos estar falando da farmacologia em si, pessoal. Os fármacos para distribuição gastrointestinal. A gente tem 2 tipos, que são os redutores de acidez gástricas e os protetores da mucosa gástrica. Então, os redutores da acidez gástrica são os antiácidos, os antagonistas receptores H2, os inibidores da bomba de prótons. Os protetores da mucosa gástrica, sucralfato, compostos de bismuto e análogos das prostaglandinas. Vamos começar aí falando um pouquinho dos antiácidos. Os antiácidos, eles consistem em bases fracas que vão reagir com o ácido clorídrico, formando água e sal. Vai diminuir a acidez do estômago, sendo usado no tratamento da dispepsia e alívio sintomático da úlcera péptica. Eles são menos eficazes nas úlceras gástricas do que nas úlceras duodenais. Então, vai ter uma reação de neutralização. Quem faz parte desse grupo dos antiácidos é o bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele tem um efeito laxativo. É um pó insolúvel de forma cloreto de magnésio no estômago. Ele não produz alcalose sistêmica, vista que é um íon de magnésio que é pouco absorvido pelo intestino. Ele aumenta o peristaltismo, por isso que tem esse efeito laxativo. O hidróxido de alumínio tem um efeito constipante.
porque ele diminui o peristaltismo. Forma do cloreto de alumínio no estômago, eleva o pH do estômago para cerca de 4, tem excreção fecal renal. O bicarbonato, ele é muito forte, muito potente, ele atua rapidamente, ele eleva o pH do suco gástrico para cerca de 7,4, ocorre a absorção do intestino, sendo uso restrito por causa que ele causa uma alcalose. A gente não pode usar em tratamento a longo prazo e nem em pacientes com dieta com restrição sódica. A indicação: dispepsia, vai ter um alívio sintomático da úlcera péptica e refluxo gastroesofágico. Nós só vamos tratar esse paciente de forma sintomática usando o antiácido. Contraindicado: o bicarbonato, tratamento a longo prazo. Por quê? Porque o bicarbonato ele estimula a secreção de H+. Ele vai aumentar o pH. O CO2 ele estimula a célula G, com isso vai aumentar a secreção de gastrina. Os fármacos antiácidos, a gente tem 2 tipos, os sistêmicos e os não sistêmicos. No sistêmico, a gente pode dar um exemplo aí do bicarbonato, que ele neutraliza a acidez do estômago, mas o sal formado, ele vai ser absorvido, ele provoca um aumento do pH no plasma sanguíneo. Um exemplo do não sistêmico é o carbonato de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Eles também neutralizam o ácido do estômago. Ele produz sais insolúveis que não são absorvidos no trato gastrointestinal. Os antiácidos, então, é o bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio. A ação deles, todos vão ter uma neutralização química do ácido clorídrico. A desvantagem, vamos lá, do bicarbonato de sódio, provoca uma alcalose sistêmica. É mais absorvido no trato gastrointestinal. Produz CO2 no estômago, porque estimula a célula G a produzir mais a gastrina. Isso significa que vai ter mais acidez. Hidróxido de alumínio é constipante. Ele impede a absorção do fosfato. Vai ter uma redução aí do peristaltismo, né? O hidróxido de magnésio, ele é relaxante, então vai ter um aumento aí desse peristaltismo. Tem sabor desagradável. Carbonato de cálcio, ele é constipante. Pode produzir cálculos renais, sabor desagradável. Produz CO2 no estômago, ele estimula a célula G a produzir a gastrina. Agora nós vamos estar falando dos antagonistas dos receptores H2. Então, o mecanismo dele, ele vai bloquear a ação estimulatória da histamina nas células parentais. Ou seja, ele bloqueia o receptor de histamina H2. Ele é altamente seletivo frente ao H1 e H3, inibe de 60% a 70% a secreção total do ácido. Os antagonistas receptores H2 são eles: cimetidina, ranitidina, famotidina e a nizatidina, tá? Eles vão possuir uma estrutura molecular parecida com a histamina. Vocês podem estar visualizando aqui, ó. Aqui é a estrutura molecular da histamina, com dos outros ácidos. Tem uma estrutura parecida, né? Então, comparando a tabela aí, a farmacocinética. A meia-vida plasmática, a duração do efeito terapêutico e a biodisponibilidade da cimetidina. Tem uma biodisponibilidade de 80%, uma meia-vida de 1,5 a 2,3 e a duração do efeito terapêutico é 6 horas. Ranitidina, uma biodisponibilidade de 50%, uma meia-vida de 1,6 a 2,4 e a duração do efeito terapêutico de 8. A famotidina, a biodisponibilidade 40, a meia-vida
plasmática de 2,5 a 4, a duração do efeito terapêutico 12. A nizatidina, maior que 90, sua biodisponibilidade, a meia-vida plasmática de 1,1 a 1,6 e a duração do efeito terapêutico é 8. Então, a eficácia relativa dos H2 bloqueadores, que são os fármacos cimetidina, ranitidina, nizatidina, famotidina, tá? Aí tá a dose para inibição da secreção gástrica, a dose usual para a úlcera duodenal ou gástrica aguda. Nós não vamos estar cobrando dose, tá, pessoal? Então, quando eles são utilizados em dispepsia não ulcerosa, em sangramentos relacionados ao estresse. Os eventos adversos, principalmente, são os eventos gastrointestinais, que é diarreia, cefaleia, sonolência, dor muscular e constipação. Ginecomastia, galetorreia, principalmente da cimetidina. Oligoespermia, na cimetidina. Impotência sexual, também da cimetidina. Redução da contagem de plaqueta de todos, do modo geral. A interação. Inibição da enzima do sistema P450. A varfarina, fenitoína, os antidepressivos triciclo, benzodiazepínico, sulfonilureias, eles vão aumentar, vai ter um aumento dos efeitos e um aumento do tempo de meia-vida, tá? Bom, agora nós vamos estar falando dos inibidores da bomba de prótons. Os inibidores da bomba de prótons, os principais representantes é quem? Lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, pantoprazol. Então, eles são profármacos, que são fármacos inativos. Eles são administrados na forma de comprimidos revestidos ou cápsulas ácido resistente. Ou seja, eles passam pelo ambiente ácido da mucosa gástrica. Eles não vão sofrer ativação. Eles serão absorvidos pela corrente sanguínea. Eles serão levados até a célula parental no ambiente ácido, que eles vão sofrer uma ativação. Essa ativação vai inibir a bomba de prótons. Então, o mecanismo de ação é a inibição da bomba de prótons. Ou seja, o metabolismo vai ser inibido. Uma inibição irreversível, que ela é mais duradoura. A farmacocinética, rápida absorção, administração com alimentos vai reduzir a biodisponibilidade, por isso que eles são administrados em jejum. Metabolismo da primeira passagem, passa pelo fígado, diminuindo a biodisponibilidade, tá? E a eliminação é renal, tá? A administração oral, revestimento ácido resistente, vai ter uma desintegração do intestino, absorção rápida, acúmulo nos canalículos secretores do ácido e uma conversão para a forma ativa. Os efeitos adversos são alteração no trato gastrointestinal, como náusea, vômito, dor abdominal, constipação, flatulência, diarreia. Vai ter uma hipergastrinemia, um aumento da secreção de gastrina aí. Interação. Uma diminuição da acidez do estômago, que leva a uma diminuição da absorção de cetoconazol e de coxina. Inibição da enzima do sistema P450, é o aumento de meia-vida dos benzodiazepínicos da varfarina e da fenitoína. Agora nós vamos estar falando dos protetores da mucosa gástrica. O sucralfato e o composto de bismuto. O sucralfato, sal de sacarose complexado com hidróxido de alumínio. Vai levar a uma pasta viscosa que se liga-se à úlcera. Uma ausência de efeitos adversos.
Ele não é absorvido, age localmente, protege as úlceras da mucosa gástrica. Composto de bismuto, o bismuto é uma camada protetora que vai recobrir as úlceras. Sucralfato, sacarose, octasulfato mais hidróxido de alumínio. Vai ocorrer uma polimerização e esse gel que vai recobrir as úlceras. O mecanismo de ação do sucralfato. Ele se polimerizou, ocorre em virtude do ácido, que gera uma carga negativa nos grupos sulfatos. As cargas negativas elas vão se unir em diversas moléculas de sacarose. Ela possui o polímero de sacarose com o hidróxido de alumínio. Vai revestir a úlcera gástrica. O ácido ele não vai conseguir atuar, porque a neutralização é feita pelo hidróxido de alumínio. Então, o sucralfato, a ação dele é local, forma um gel protetor da mucosa e estimula a síntese de prostaglandinas. Os efeitos colaterais é constipação, boca seca. Subsalinato de bismuto. Ele reveste a base da lesão ulcerosa, potencializa a secreção das prostaglandinas, ele estimula a secreção de bicarbonato. Os efeitos colaterais: náusea, vômito, diarreia, tontura, cefaleia, escurecimento dos dentes da língua, escurecimento das fezes. Agora nós vamos estar falando do último aí, que é os análogos das prostaglandinas. É o misoprostol, é o análogo metílico da prostaglandina. Ele estimula a secreção de muco e reduz a secreção do ácido clorídrico. A farmacocinética, via oral, uma rápida absorção, metabolizado em ácido livre. A meia-vida é de 30 minutos e a eliminação dele é renal. Contraindicação e hipersensibilidade ao misoprostol e em gravidez. Por quê? A prostaglandina E e a prostaglandina EV ela vai promover contração coordenada do corpo lúteo gravídico, enquanto produz um relaxamento do corpo uterino. Isso pode provocar um aborto inicial ou na metade da gravidez. A reação adversa é diarreia e dor abdominal, tá? Principalmente aí. Então, o mecanismo de ação do misoprostol. Ele vai agir estimulando as células mucosas a produzir muco e bicarbonato e vai inibir as células parentais a produzir mais ácido clorídrico. Ele vai agir com a prostaglandina, estimulando a secreção gástrica e vai inibir a produção do ácido clorídrico pelas células parentais, tá? Então, qual é o melhor fármaco? Então, todos os fármacos eles vão ter uma redução da úlcera péptica após 4 semanas de tratamento. Mas, de acordo com o gráfico, aí foi constatado que o melhor é o omeprazol. Então, medicamentos que interferem na secreção gástrica. A gente tem o omeprazol, que ele vai bloquear a bomba de prótons. A gente tem o misoprostol, que ele estimula o receptor de prostaglandinas. A gente tem a cimetidina, que ele vai bloquear os receptores H2 da histamina. E a diciclovenina, que ele bloqueia os receptores colinérgicos aí. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.